Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Luciano aqui, diretamente do Estúdio Azul, do Estúdio Blue, do Estúdio Azurra, aqui do grupo localizado na Avenida Madre Leônia Milito 1020. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos aqui para conversar com as minhas amigas, parceiras e professoras da área da língua portuguesa, aqui do grupo, sobre a resolução do vestibular da UEL de 2020, para o ingresso em 2025. Aqui está a professora Denise. Olá, todo mundo. Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as mudanças que a UEL estabeleceu para o próximo vestibular. E a professora Rejane. Olá, pessoal. Como vocês estão? Agora, espero que um pouquinho mais aliviados ou não. Né? Não sabemos. Não sabemos, mas esse nosso bate-papo, essa nossa conversa terá esse intuito de deixá-los talvez mais tranquilos para esse nosso novo vestibular. Esse é o nosso objetivo aqui, né? A ideia é deixar vocês mais tranquilos e esclarecer algumas dúvidas. Mas é o seguinte, eu queria começar perguntando o seguinte para vocês duas e escolham quem pode começar a responder. Como é que vocês receberam essa notícia com essa mudança? Já estão planejando aí a próxima casa que vocês vão comprar, o próximo carro? Não, nós estamos começando a planejar trabalho, projeto para o segundo semestre, porque ficou muito claro que a língua portuguesa acabou ocupando espaços aí em praticamente todos os cursos. Na área da saúde, então, principalmente. Vem novidades, né, Denise? Eu acho que é interessante a gente pensar no seguinte, havia toda aquela expectativa e incertezas. Eu acho que saiu o edital mostrando exatamente que caminho a universidade vai seguir para esse próximo vestibular. O ter consciência ajuda você a se preparar para, né, o que você vai encarar. Então, eu achei bem interessante, pelo menos, definir certas coisas, já deixar delimitado. Sair daquela zona de suposições, olha, pode ser, talvez, não está confirmado. E agora ficou confirmado. Por exemplo, a grande inquietação era... Medicina vai ter português, língua portuguesa como específica? Sim, vai. Não, pois é, e nós tivemos mudanças aqui, na verdade, para muitas disciplinas, para muitos cursos, mas o que mais chamou a atenção, a gente estava trocando uma ideia aqui até, né? É sobre essa chegada da língua portuguesa, principalmente nas ciências da saúde. Isso é uma surpresa, né, Rê? Eu acho que é surpreendente, mas importante também, né? Pensando no profissional que a UEL deseja formar, no profissional que a UEL deseja para o seu corpo discente ali, né, Denise? Eu acho que é isso que ela nos mostrou, assim, claramente, o seu desejo nesse processo seletivo. E, principalmente, pensando na primeira pergunta que você fez, acho que tira um pouquinho daquela ansiedade dos nossos alunos, né? É verdade. Que estavam muito ansiosos por esse edital, por essa resolução, por assim dizer. Acho que vai ser importante. É importante para o profissional, que a UEL quer formar. E eu recebi com bons olhos. Eu gostei. Eu gostei. Porque, assim, vamos considerar o seguinte. Se nós estamos falando de área da saúde, e não foi só para a área da saúde. Sim. A gente tem língua portuguesa Eu falei em outras carreiras. Porque, assim, é o que mais saltou aos olhos, né? Ficou muito marcante. Mas o que eu acho interessante? Você vai lidar com pessoas. Existe uma questão de comunicação. E a nossa ferramenta de comunicação é a língua portuguesa. Então, eu enxergo dessa maneira esse valorizar. Do mesmo jeito que na UEL, desde o novo formato, desde que a UEL lançou aquela primeira grande mudança de vestibular, eu lembro de ter participado de reuniões em que ficava sinalizado assim, olha, a nossa prova, principalmente a prova de conhecimentos gerais, ela é uma prova de humanidades. Essa linha sempre ficou muito clara. E aí trazer a língua portuguesa, atribuir esse valor à língua portuguesa, na área da saúde, em outras áreas, é mostrar o seguinte, olha, ela é uma ferramenta de comunicação, você vai lidar com pessoas, você precisa ser claro nesse ato de comunicação. Então, eu enxergo realmente com bons olhos. Sabe, eu vou dar um pitaco. Eu até essa semana, coincidentemente, antes até da resolução, nós estávamos trabalhando aqui no cursinho sobre o Pierre Bourdieu e a questão dos capitais, enfim. Não é momento para a gente discutir conceito, mas eu estava comentando com eles que os estudos do Bourdieu mostram que as escolas, elas não têm isenção e cada escola lida com um tipo de... prioriza alguns capitais
e ela vai preparar determinadas pessoas para atuar em determinadas áreas da sociedade. Então tem, por exemplo, você pega a GV, prepara a galera para o mercado econômico, financeiro, Sim. especialmente internacional. Você pega a USP, é o mercado mais acadêmico, né? De lá saem os professores das outras universidades. E a UEL também tem o seu perfil. Então, quando a sociologia... E aí minha pergunta vocês vão entender porque eu estou falando isso. Quando a sociologia foi considerada específica de medicina no formato anterior, a grita foi grande. Polemizou, né? Exato. Polemizou. Onde já se viu tirar o inglês para colocar a sociologia. E eu já entendia que a ideia era uma questão até de desempate, né? Porque quem pode pagar tem mais acesso ao inglês, quem não pode perde, né? E o outro critério é o critério do perfil que a universidade está desejando aí de estudante. Mas os alunos, eles ficaram muito desconfortáveis na ocasião, né? Não entender. Até essa semana eu provoquei um pouquinho no Instagram, um médico que adotou algumas posturas com relação a um paciente criança e tal. Sim. E isso reflete um pouco a importância de olhar a questão social e sociológica. Como é que os alunos abordaram esse tema com vocês? Essa questão da língua portuguesa, eles estão, num primeiro momento, meio assustados por ter que encarar a questão discursiva. Eu não sei como é que foi. Sim. Ontem, eu passei aqui pelo cursinho ontem, e eu encontrei alguns alunos, o edital estava ali, ó, vamos conversar e tal, prof, tá aqui, né, a brincadeira deles, prof, olha aqui o edital e tal. E aí a gente foi repassando, eles estavam assim, angustiados por conta das questões discursivas, das questões abertas de português. E eu tentei acalmar exatamente assim, escuta, isso é treino, isso é preparação, você vai dar conta disso, é só uma questão de preparação. Mas houve, assim, uma reação, assim, de medo, né? Eles ficaram receosos. Uhum. Receosos com relação a isso. Que Vive eu acho isso que com a sociologia. E que eu acho que foi a mesma sensação quando a sociologia entrou. Como assim? Né? Como assim a gente vai ter sociologia específica, por exemplo, na área na medicina? Mas é assim, é aquele desconforto que eu acho que gera um desafio e eles se adaptam. E eles têm plenas condições de trabalhar isso. Eu concordo. Ô Rê, Vamos e lá. como é que você acha assim, por exemplo, o que a Denise falou, eu acho que é muito importante, que agora eles vão ter a prova discursiva de língua portuguesa. Mas na primeira fase ainda continua... Primeira fase não, na prova de conhecimentos gerais. Na prova Na de conhecimentos primeiro dia. gerais, agora, o primeiro dia, só não entra sociologia. Vão Ok, ser continua a mesma coisa. Serão 10, não havia na prova de conhecimentos... Ó, interessante que essa é uma mudança. Na prova de conhecimentos gerais do formato anterior, não havia língua portuguesa, porque na segunda fase, o primeiro dia era português e produção. Português, língua estrangeira e redação. Uhum. Agora, o português vai para o primeiro dia. Então, ele vai entrar, são 60 questões, nós já demos uma conferida, são 10 disciplinas, tá? Português está, então, português e língua portuguesa e literaturas entram também na primeira fase. Continua ainda do mesmo Está na jeitinho. primeira fase. A diferença agora é a específica. E aí vem, segundo dia, aí vem as discursivas e a redação. E aí nós temos as duas específicas, mais sociologia, que é comum a todos os cursos, e mais a produção de texto. Vem no pai. Você está em todas. Sociologia está em todas. Vem no pai. Mas, então, Rê, veja bem, eles já... a UEL, vamos dizer assim, exercício discursivo já tinha, né? Sim. Eu acho que dá para os caras terem uma base do que vai cair estudando as provas anteriores, né? Eu acredito que um pouco sim, né? Pelo menos o formato de questões, né? A COPS ela é bem quadradinha nesse aspecto. Se você conhece o formato da questão da COPS, eu não acho que eles vão fazer uma grande revolução nisso, uma grande mudança. Em termos de pergunta, não. Não. Você, por exemplo, com a questão da sociologia, existe um formato, de enunciado, jeito de cobrar a questão. Se eles costumam, por exemplo, dividir A e B na sua área, ou se não fazem isso, lançam uma pergunta só. E no caso de português, nós temos noção, porque português era específica de determinadas carreiras, como, por exemplo, direito. Sim. E aí, eu acho que esse formato, você tá certa, Regiane, eu acho que esse formato não vai mudar. Ele não vai modificar. Eu acho que
mudanças, a gente já tem uma grande mudança com a história de não temos 2 fases, prova de conhecimentos gerais, português está lá, daí tem o dia das discursivas. Então, eu já tenho uma grande mudança. Eu acho que não vem no formato de questão, não vai rolar nenhuma grande mudança nesse Eu acho sentido. que não. Eu acho que, inclusive, ele consegue estudar, né, nesse formato. Eu quero me sentir seguro para a prova, vou fazer as provas anteriores, vou pegar as últimas, né, a segunda fase pegar as específicas. Pegar as específicas de direito e vou estudar. Exato. Ele consegue fazer isso numa boa. É claro que o conteúdo vai ser diferente, o que ele vai ter que treinar é essa escrita, porque antes ele estava acostumado a fazer uma questão de língua portuguesa de alternativas, e agora ele vai ter que fazer ela expositiva, discursiva ali. Mas ele tem condições, E o sim. tempo, assim, a galera... Só uma observação, Sim, senhora. com um detalhe interessante, que é o seguinte... teoricamente, a lista de leituras obrigatórias deveria ter sido mudada neste ano. Mas não aconteceu. Então, se eles esse mantiveram. aluno que agora vai ter português como específica pegar as 2 provas anteriores, ele vai encontrar questões exatamente dos livros que serão cobrados neste vestibular. O que ele não vai encontrar... O que foi a grande mudança da lista? O cabeça dinossauro, e eles tiraram, se eu não me engano, foi quarto de despejo. Se eu não me engano, eles tiraram o quarto de despejo. Então, diminuiu a lista, mas é exatamente a mesma lista anterior. E eu tô lendo ou melhor, li esse ano o quarto de despejo. E, enfim, não tá na lista. Mas não perdi nada, porque é um livro maravilhoso. É maravilhoso. Cara, Há questões importantes ali. Nossa, mexeu comigo. Sociais para você trabalhar. Muito. E eu li agora há pouco, não tem nada a ver com a história, né, do nosso bate-papo aqui, mas eu li agora o Avesso da Pele pra ver o que estavam polemizando, mas a gente pode... Fica aqui, viu, Antônio? Tô cutucando já pra gente voltar a falar sobre essas questões. Nossa, é maravilhoso. Vamos. Eu topo, a gente Eu comprei audiolivro, depois Muito eu posso bom. ver se eu passo pra vocês aí. Legal. Eu amei. Mas, ó, eu quero saber, né, como é que dá tempo dos meninos se organizarem Nossa, a história pra do tempo era discursiva agora? Eu e a Denise estávamos conversando antes sobre o tempo, né? É claro que se eles tivessem Só uma uma coisa, horinha a vou mais, interromper. Hoje pode a caneca falar. tá cheia, gente. Hoje Hoje você está realmente tomando um café. Nós Desculpa, Rê. pensamos, né? Se nós tivéssemos uma horinha a mais, eles poderiam fazer mais tranquilos. Porque, assim, é a redação, que pode ser 1 ou 2, né, pelo edital. Eu não acredito que eles vão pedir 2 textos longos. Não acho que é o estilo da COPS. Vamos pensar assim na tendência das duas últimas provas. Eles pediram um texto de 20 linhas, no máximo, e um texto curto, 5, 6 linhas. Eu tenho a impressão, não sei se a Regiane concorda comigo, que essa atividade, se eles forem pedir 2 textos, eles voltam para um formato anterior, nas provas anteriores, quando podia entrar de 2 a 4 atividades, talvez eles voltem assim, o texto longo terá 15, 16 linhas e mais um texto de 5, 6 linhas. Trabalhar um texto argumentativo e, de repente, a interpretação de uma tirinha. Alguma coisa assim. Ou como foi o ano passado, né? Que eles tinham que continuar o texto. Um texto. E depois 3 questões discursivas de língua portuguesa, que pode ter letra A ou letra B. Então, né? eu acho que a prova, a nossa conversa era exatamente essa. Eu acho que ela é uma prova, assim, apertada em termos de tempo. Se fosse 1 hora a mais, ficaria um pouquinho mais confortável. Porque, no final das contas, vamos pensar assim, são 9 questões discursivas, porque a gente está falando de 3 para cada específica, e 3 para sociologia. Pois é, né? E mais a produção de texto, a redação, que pode ter de 1 a 2 atividades. Ou 1 ou 2 atividades. Então, assim, ela é uma prova apertada. Se nós formos considerar em termos de tempo, se nós formos considerar a história de que essas questões discursivas podem ter A e B, o tempo vai ficar... Vai ter que Eu acho que uma Você dica para tem que moçada treinar é muito. começar a treinar tempo. Tem que Viu? treinar. Mas pensando em tempo também, me chama a atenção outra coisa. A resolução saiu ontem. Sim. E, cara, vamos falar real. O conteúdo de língua portuguesa é língua portuguesa e literatura, né? Sim, Gramática e literatura. Sim. É extenso. E para o estudante, claro que nós já estamos estudando há um tempo, mas e a organização agora de rotina para dar conta disso tudo, assim? Como que ele pode se estruturar para isso, né? Se organizar para isso?
na parte da literatura, foi isso que a Denise falou, ele ainda teve Inclusive, essa deixa eu já perguntar vantagem, até mais né? uma coisa que chegou para mim aqui. Oi. Já aproveitando essa Tá. ideia de se organizar e a vantagem, também tem uma pergunta que é sobre as obras. Se lê todas as obras, lê resumo. E eu vou dar o meu exemplo quando eu fui aprovado. Eu peguei as aulas que a Denise gravou, meti o pé e dei a sorte de estar exatamente o que ela falou ali, estava ali. Então eu só fui pelo que eu ouvi, Denise. Eu fiz um erro lá, eu cometi um erro, não precisa falar para todo mundo aqui, mas... Eu já contei, você sabe que a gente Sim, já contou na sala. eu sou o fez, né? péssimo exemplo de como passar no vestibular sendo assim. Ele é o exemplo do que não Do que fazer. não Do que não fazer. fazer. Na redação. É. Na redação. Mas eu li tudo lá. Eu ouvi, na verdade, todas as aulas do livro quando eu fiz a prova. E eu me lembro de um tal de Moacir Sinclair, é isso? Moacir Scler. Clear. Sclear. Que, cara, eu não conhecia quase nada desse cara. E exatamente o que você falou ali, estava ali. Quase que a alternativa era você falando as coisas. Então, para mim, funcionou esse tipo de estratégia. Mas a galera pergunta, leio... Eu tô perguntando porque, pra mim, eles perguntam se eu leio a obra dos caras. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, não faça aí. Nem eu li tudo. Então, leio o que vale agora e depois... E pra esse cara, né? Pra ele se organizar pra estudar. O conteúdo de gramática é gigante e não é fácil. Mas a literatura. Como que ele se organiza aí hoje? Estamos gravando hoje, dia 25 de maio. Eu acho que a gente tem o mundo ideal e o mundo real. O Antônio ia gostar No disso. mundo ideal, ele leria mundo todas das as... ideias, no mundo Ele das Né, Antônio? leria Você ia gostar toda- disso, né? Platão. Ele leria todas as obras, teria as aulas de literatura para ajudar na parte crítica, porque tem muitas obras mesmo que nós precisamos de um direcionamento, de alguém que vai nos levando, mostrando algumas coisas que muitos textos literários sem esse auxílio a gente não consegue. No entanto, eu parto do princípio que a língua portuguesa, por ser a nossa língua materna, por nós estarmos utilizando a todo momento, nós temos vantagens, né? Vamos estudar gramática, mas a gramática, a COPES também, ela pede tão reflexiva, tão... olhando para o texto, né? Não é uma coisa desconectada da realidade do texto. Então, assim, temos que estudar gramática? Temos. Principalmente para escrevermos bem uma resposta. Agora, vamos sabe? entender uma coisa. Nós estamos estudando gramática. Se eu for reduzir isso para o ensino médio, nós estamos estudando gramática desde o primeiro ano. Na verdade, desde Sempre, né? Desde nós estudamos. sempre. Então, na verdade, o que ele vai precisar fazer é exatamente essa adequação, porque ele vai trabalhar uma questão discursiva, ele vai perceber, existem aspectos gramaticais que são cobrados, mas a UEL não costuma fazer uma prova que vai cobrar a gramática pela Purista, gramática. né? Ela vem a partir de um texto, Sim. às vezes até um texto de literatura. Eu acho que isso pode acontecer muito pelo número de questões. Então, eu vou usar um texto da literatura relacionado aí Por às exemplo, obras. uma letra do Titãs. Exatamente. E a partir dali, eu vou cobrar um aspecto gramatical. Então, esse tipo de questão é o que nós vamos encontrar. Então, eu preciso olhar para a gramática, mas entender essa gramática a serviço da compreensão do texto. Que é um trabalho, por exemplo, que nós encontramos aqui. Nós temos feito isso. Tá? Por exemplo, a gente encontra a professora Lucy trabalhando o texto, pegando a redação do aluno, em cima dessa redação que o aluno fez, analisando as questões gramaticais, o que está faltando, onde é que você errou, quais são as tendências. Então, isso tem sido trabalhado dessa maneira. O que vai acontecer é que ele precisa agora treinar, trazer esse conhecimento gramatical, não para uma questão em que ele tem 5 alternativas para escolher. Ele vai ter que agora discorrer a respeito disso numa questão em que ele vai, uma questão que ele vai encontrar aberta. Sim, observar muito os elementos que são relacionados à estrutura textual ali, elementos relacionados àqueles recursos expressivos do texto. Então, às vezes, a gramática vai aparecer como um elemento expressivo do texto. Sei lá, o autor utilizou um diminutivo. O autor... Qual o efeito desse diminutivo? Ele utilizou um superlativo. Qual o efeito do superlativo? Aí é claro que o aluno precisa conhecer, ter alguns conhecimentos teóricos, né? Se der um branco, o que é o superlativo. Mas
é sempre A de uma partir maneira do texto. contextualizada. Não, isso é uma dúvida muito comum. É. Eu até tenho. Bom, eu tô aqui com uma colinha de algumas perguntas que Aham. foram levantadas, que era isso, né? Como estudar gramática para essa prova específica. Então, eu acho que essa orientação, ó, a literatura pode aparecer, cobrando um conteúdo aspecto da gramatical. Ali trabalhando a serviço da compreensão do texto. Sim. Agora, voltando para a minha, especificamente para a área de literatura, o que seria, no mundo ideal, seria a leitura das obras, porque você vai com mais segurança, entendeu? Ler as obras. Às vezes, quando o aluno vem com aquela realidade, olha, eu vou fazer tantos vestibulares, cada um pede 10 livros, o que eu faço? Eu vou dizer assim, priorize. Qual é o seu vestibular número 1? Aquele, eu quero ingressar, eu vou investir para ingressar nessa instituição. Então, você precisa investir nessas leituras. A prosa e poema, como é que eu faço? Às vezes eu recomendo, invista mais nas narrativas, porque você vai ter uma estrutura. O texto vai aparecer, o poema vai aparecer lá. Então, no mundo ideal, você vai ler todas as obras do seu vestibular. A aula funciona, mas a aula é uma leitura. Na verdade, quando você tem uma aula de literatura, você falou que assistiu as minhas aulas, quando você tem uma aula sobre uma obra, na verdade, você está tendo acesso à leitura que eu fiz daquela obra. E que deu muito certo para mim. Tem funcionado, mas às vezes... Denise, não bota fé, como deu certo. Tem funcionado. Porque tem um tempinho de experiência também, né? Rolando aqui. Sim, mas tem um tempinho de você experiência. e eu também já tô macaco velho no que era mais importante ali. Mas às vezes aparecem detalhes, Exato. entendeu? Que a leitura vai ser crucial para você perceber aquele elemento, decidir se aquela afirmativa é correta ou não. E sabe que você falando assim de como estudar, como proceder para as provas e tal, na sociologia os meninos também me perguntam um pouco, né? Porque, por exemplo, aqui, especialmente no grupo, a gente tem a galera, o El, né? Quase que, se não todo mundo, o grosso da história é o El. Aí você tem o EM, UniOeste, FUVEST, Unicamp, que agora trouxe a sociologia também. E às vezes eles me perguntam assim, mas eu faço exercício objetivo, sendo que a prova que eu vou fazer é discursiva? Eu aconselho a fazer. Eu acho que quanto mais melhor. É conteúdo. Sim, é conteúdo. E o Antônio tem uma estratégia que eu gosto bastante, que eu passo também, que é as objetivas, que ele faça, que ele justifique o que está certo e justifique o que está errado. Porque vai ter pergunta que vai exigir uma reflexão, que nem vocês estavam falando, do contexto, no nosso caso é o contexto atual com o conceito, né? Mas vai ter exercício que ele vai cobrar o que é o conceito da forma mais crua possível. E você sabe que eu sempre achei interessante trabalhar com os alunos exatamente essa ideia. O ponto qual é a resposta certa, mas por que ela é certa? Mas especialmente para o aprendizado, especialmente por que as outras têm que ser eliminadas? Por que esta alternativa aqui, a letra A está errada? Por que ela não serve? Onde é que está o problema? Para educar exatamente essa percepção, esse foco, esse olhar o conteúdo e perceber, essa alternativa aqui não serve porque trouxe um conceito errado, porque afirmou. É um treino, é importante isso. E treinar esse justifique é exatamente a maneira de você organizar esse seu pensamento, que é o que você vai encontrar numa questão discursiva. Quer dizer, vale para mim, para nós na sociologia. Vale para a língua portuguesa completamente. Para a literatura. Vai ser, um exercício de organizar o pensamento e verbalizar isso por escrito. Então é um treino. Deixa eu pegar a brasa para minha sardinha e perguntar uma coisa. E a sociologia vai ser importante para a prova de redação? Acho que não precisamos falar. Redação. Eu acho que na literatura, na língua portuguesa, na interpretação de texto, já que ela é a sociologia, digamos assim, é a rainha da prova, né? E agora chegou aqui a princesa da prova, né? Que é a língua portuguesa. Mas eu acho que as nossas áreas, elas são muito afins, né? Para a prova da UEL e outras mais, né? Eu acho. Sim. Principalmente, eu consideraria assim, principalmente para a produção textual, para a redação. E não é para a redação da UEL. É para a redação, de um modo geral, porque ela traz... a sociologia vai trazer repertório, ela vai trazer reflexão a respeito de uma série de coisas, de uma série de questões dessa nossa vida em sociedade,
que vão acabar, de uma maneira ou de outra, repercutindo no texto que você escreve, principalmente na produção da redação. No fazer da redação. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe, assim. Eu acho que o repertório da sociologia, ele tem que ser usado não com muita parcimônia, mas ele tem que ser usado realmente para uma reflexão que leve naquela escrita a uma produção, a uma progressão da ideia que vale a pena. Porque muitas vezes eu vejo os alunos preocupados, Lu, em decorar ou utilizar algum sociólogo para justificar nada, entendeu? E assim, esse justificar nada eu vou colocar um repertório no meu texto e aqui tem repertório, eu citei um sociólogo, eu vou tirar nota máxima na argumentação. Está resolvido. Não, eu preciso pensar que esse sociólogo, ele tem que ter uma relação com aquilo que eu estou defendendo no meu texto, sabe? Eu acho que o que a Regiane está querendo dizer é o seguinte, os alunos, a partir da redação do Enem, que pede, dentre as competências, exatamente essa habilidade de conectar várias áreas de conhecimento ao que você vai desenvolver, os alunos muita gente acabou se limitando ao seguinte, eu preciso incluir repertório. Mas o ponto é o seguinte, o repertório, eu tenho tentado trabalhar isso com a seguinte percepção, o repertório é um acessório. Se você vai usar um repertório na sua introdução, a estrela da sua introdução é a tese. O repertório é o acessório que você coloca exatamente para contextualizar aquilo. Você vai para o desenvolvimento do texto e você vai usar repertório, e bacana se você trouxer um sociólogo ali, trouxer um pensador ali, maravilhoso você colocar aquilo, mas ele está a serviço do argumento que você vai defender. E o que nós temos percebido, e tem sido assim muito angustiante, é você tentar convencer esse vestibulando que a estrela não é o repertório, ela está a serviço de um exercício reflexivo. O texto é você. Não é aquela seleção de eu tenho que colocar um pensador aqui, outro aqui e outro aqui, porque isso vai garantir o sucesso do meu texto. O que se busca no texto é você. São as suas, sabe, a sua capacidade de argumentar. E eu considero, por exemplo, que o exercício, o conteúdo da sociologia, ele provoca esse exercício reflexivo. O que o aluno precisa fazer, o candidato precisa fazer, é trazer esse exercício de reflexão. Não é pura e simplesmente o repertório, mas é esse exercício reflexivo para aquele texto. O repertório, ele precisa ser produtivo, né? A verdade é isso. O cara fica bom nisso. Ele fica... Não, mas para ele ficar bom, além da minha aula, que eu considero top, e das suas, onde que ele vai buscar isso? Onde que ele vai buscar isso? Eu acho que ele tem que treinar. É treino. É treinar. Ele precisa escrever. Ele precisa escrever. Ele precisa ter uma correção adequada. Ele precisa estar aberto para uma correção, né, Dê? Sim. Ele precisa estar aberto para uma correção. Né? Porque às vezes a gente também sente não, mas eu tirei 960 no último Enem. Como que minha argumentação não está adequada? É sério. Né? Se ele soubesse que eu não pus título na prova da Você vai contar. Agora ele contou, ele né? não aguenta. Isso porque estava numa orientação que era para colocar título. Meu Deus do céu, nem me fala mas, isso. Mas assim, essa nossa conversa a respeito da redação é interessante. Voltando aqui para o nosso edital, é importante para eu entender uma coisa. A prova de conhecimentos gerais valerá 30% da nota. Isso, eu gostaria fala. disso. Não, gostaria isso. Para a gente começar, partir para os finalmente. Sim. Quero que você e a Rê agora falem essa parte técnica do edital, que como sempre eu vou ler hoje. Você vai ficar sabendo agora. Pelo nosso áudio. Pelo nosso áudio. Então, é Exato. O seguinte, a prova do primeiro dia, a prova de conhecimentos gerais, ela vale 30% da nota. E a redação vale outros 30. 30 mais 30 é 60. Tô por dentro. 40% para as discursivas. Então, é importante entender que essa nossa conversa a respeito do texto, é importante você entender. A redação sempre teve peso, mas é importante você entender. Ela não aparece como eliminatória, mas ela acaba tendo um peso em que isso pode acontecer. Porque se você não investir nessa produção de texto, e investir nessa produção de texto é investir, por exemplo, também nas questões discursivas. Porque você vai trabalhar ali numa resposta, você trabalha um mini texto.
Então, você precisa investir nisso. A minha conversa tem sido assim, meu querido, você não nasceu falando nem escrevendo. Você começou a falar, e o ponto de partida é exatamente isso. Você começa a falar porque você está num ambiente e você vai reproduzindo o que você tem no seu entorno. Agora, escrever é exercício, é treino. Você não vai, de repente, sair escrevendo. Eu dormi... E acordei escrevendo. Sem isso é começar treino, um parágrafo. isso é disciplina. Sim. Então, a história de crie uma rotina de escrita, nós estamos falando de 30% da nota do vestibular da UEL na redação. 40% nas 9 questões discursivas. Você precisa treinar essa escrita. Você precisa exercitar a habilidade de sintetizar e de expor as ideias, né, também, porque a resposta dele precisa ter todos os elementos que nós avaliamos numa redação longa. Precisa ter coesão, coerência, domínio linguístico. É um texto, né? E toda aquela progressão das ideias que nós avaliamos num texto longo, ele vai precisar reproduzir naquela resposta mais curta da questão discursiva, né? Assim como ele faz na sociologia. Também tem que ter essa lógica, essa sequência. Começo, meio e fim, entendeu? Respondendo objetivamente a pergunta. Então, o segundo dia é um dia de redação. Você vai redigir o tempo todo. Além da redação especificamente, olha que legal. Você vai redigir o tempo todo e não tem conversa. A resposta pode pedir lá para você fazer em 5 linhas. Esse texto precisa de uma ordenação, precisa ter começo, meio e fim. É o exercício. Você tem que se disciplinar a fazer. Eu preciso escrever toda semana. Eu posso dizer que a dica que vocês estão dando é o seguinte. Preste bastante atenção na aula, leia bastante e escreva. Exatamente. Escreva. É isso, mais ou menos, que vocês estão dando de dica? Se você vai trabalhar, por exemplo, se você vai lidar com uma específica em que você vai responder a questão usando a língua portuguesa, você precisa treinar. Seja disciplinado. Toda semana eu preciso fazer atividades escritas. Se eu vou pegar, por exemplo, uma questão de múltipla escolha da sociologia, buscar a resposta correta, vamos fazer o exercício de justificar por que essa é correta. Sim. Você está se preparando para a prova. Treine. É isso. Exato. Escreva. Gente, eu acho que eu posso ir encerrando aqui. Vocês querem deixar mais algum recado? Você ficou entendendo o básico do edital? Mas tudo bem? Eu tudo só certo? vou ler porque eu preciso estar em dia também, né? Sim, Sim. por favor. Enfim, mas eu acho que eu já sei até onde ler e eu já compreendi anteriormente. Entendi. Mas vou ler. Eu não vou ser preguiçoso dessa vez. Eu vou ler. Muito bem. Né? Muito bem, Luciano. Bom, minhas amigas e companheiras e teachers, eu quero agradecer a presença da Denise, a presença da Rejane, o Tonho, que está ali operando o nosso sistema de áudio, vídeo e coisinhas para comer que ele deixou ali para nós. E hoje o café que veio de verdade, que não é café fake, que você só põe, sabe, a caneca na boca e faz de conta. Hoje não teve isso. Sou testemunha que você tomou café. Tomei café. Tomou café. E eu também, né? E tô aqui deixando aberto aqui as perguntas aqui no nosso canal para você deixar também as suas perguntas, porque a gente tá sempre interagindo com o canal, né? Porque foi gravado e a gente esquece. Pra gente ir respondendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas. E ó, a gente tem tempo para isso. Nós estamos em maio, você tem até novembro para correr atrás, tirar dúvidas, vir aqui pro grupo também estudar, participar das específicas da língua portuguesa que nem abriu, mas já encerraram as vagas. Então, corre aí para dar certo. Semestre, trabalho pesado. Não, eu ajudo vocês. Pode dividir com sociologia que vai ser bom. Semestre, trabalho pesado. E não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu like, de dar o seu comentário, de compartilhar essa live. Ajude, a gente quer ficar rico aqui no YouTube. Beleza, pessoal? Leiam as obras. Leiam, escrevam. Obrigado, gente. Até a próxima.